Olá! Hoje vamos responder algumas dúvidas que surgiram sobre união estável por causa dos vídeos sobre divórcio. Meu nome é Lívia e você está no Jurisdicando. Hoje vamos conversar aqui com a nossa querida doutora Tatiana, especialista em Direito de Família. Fique ligado! Bom, a primeira pergunta que surgiu é se depois que a união estável termina, qual que é o estado civil da pessoa? Bom, é importante destacar que, tanto na constância da união estável quanto após a dissolução da união estável, o estado civil é solteiro. Ou seja, se você vive em união estável, seu estado civil é solteiro. Se você termina uma união estável, seu estado civil é solteiro. Diferente do casamento, que uma vez que termina, o seu estado civil é divorciado, na união estável, acaba sendo solteiro mesmo. Interessante, muito interessante. Esperando a moto passar. Então, fazendo gancho agora para a próxima pergunta, quando termina a união estável, a pessoa precisa se divorciar? Não existe divórcio na união estável. Divórcio é um instituto do casamento, certo? Quando você termina uma união estável, o correto é uma dissolução de união estável. Então, quando envolve bens e situações, questões a partilhar, a ação correta é a dissolução de união estável. Só ir até o cartório, revogar a escritura se houver, se não houver escritura nem nada, nem bens, cada um vai pro seu lado, seguir a vida feliz. Como solteiro. Como solteiro. E no caso, apareceram várias perguntas também envolvendo pessoas que namoram e não entendem que estão em uma união estável, mas estão namorando e morando junto. Nesse caso, pode ficar caracterizada uma união estável? Pode. Qual que é a grande questão? Para que seja caracterizada uma união estável, deve existir a intenção de constituir uma família, né? Ou seja, o intuito de ser uma família, o intuito de conviver familiarmente. Isso é diferente do namoro. No namoro existe a intenção de ficar junto, a intenção de conviver, mas não de formar família. Tanto que alguns casais moram juntos, mas não vivem em união estável, eles vivem um namoro. Porém, a linha entre os dois é muito tênue, por isso que é necessário o planejamento. Bom, nós vamos morar juntos e somos namorados, o que nós precisamos fazer? Um planejamento, um contrato de namoro. Nós vamos morar juntos, mas nós vivemos em união estável, nós queremos conviver como se casados fôssemos, queremos conviver familiarmente, né, dividir a vida mesmo, então nós fazemos um contrato de união estável, uma escritura de união estável. É importante deixar bem claro que a linha entre o namoro e uma união estável é muito tênue quando você mora junto. Então, cuidados precisam ser tomados com o planejamento. E no caso, doutora, um contrato pode facilitar a estabelecer se trata de um namoro ou de uma união estável. Então. Exatamente. Fazer um contrato é muito importante, porque às vezes as pessoas acham, eu só vou morar junto e tudo bem. Não é assim. A chance de caracterizar uma união estável indesejada é muito grande. Então, é fundamental que seja feito um contrato, mesmo que seja apenas um namoro, principalmente se envolver bens. Se você tem bens, se o seu namorado tem bens, se você pretende comprar bens, se a sua namorada pretende comprar bens, adquirir bens, toda essa questão da vida patrimonial é importante que haja planejamento através de contratos. Qual que é o regime de bens? Se não fica nada, se as partes, né, o companheiro que estão em união estável, não tomarem a providência de fazer um ajuste formal estabelecendo o regime de bens, qual que vai ser o aplicado? O regime da comunhão parcial de bens, que é o mesmo do casamento quando não há escolha. Então, assim, tô namorando, decidi morar junto, não fizemos escritura, não fizemos contrato, não decidimos nada, compramos algumas coisas e decidimos nos separar. Qual que é o regime que vigora? A gente nunca fez um contrato, é o regime da comunhão parcial de bens, certo? Agora, esse é o regime oficial, né? O regime que é a regra. Porém, as partes podem entrar num acordo, fazer um contrato, fazer uma escritura e decidir qual que é o regime. Eu quero o regime da separação total de bens, quero o regime da comunhão total de bens,
ou eu quero o regime da comunhão parcial de bens, mas é plenamente escolhível desde que seja feito antes. Porém, se não foi nada escolhido, se não foi nada delimitado, é o regime da comunhão parcial de bens. Muito interessante. A próxima pergunta aqui é se é preciso registrar a união estável. Não precisa. A lei permite que para a caracterização da união estável baste apenas a convivência. Porém, é o que nós falamos. O registro ou a elaboração de um contrato traz garantias, certo? Além de outros benefícios. Porém, existem algumas formas de formalizar a união estável. Pode ser feito através de um contrato particular entre as partes, né, que somente as partes das testemunhas vão assinar. Pode ser feito através de uma escritura pública, que é basicamente o contrato, porém lavrado no cartório. Qual que é a diferença entre os dois? Validade entre terceiros. O que muda é a confiabilidade do documento, digamos assim. E depende também de onde você vai apresentar essa união estável, essa escritura ou esse contrato. Porque esse documento não vale apenas para as partes, para as partes em questão de bens. Ele vale também para terceiros. Então, eu quero colocar a minha companheira no meu convênio médico, né, como dependente. Tem convênio que aceita escritura, tem convênio que aceita somente o contrato. Eu quero colocar ela como dependente para fins de cursos, escolas, banco. Cada órgão, cada local tem o seu próprio requisito, que pode ser um contrato ou uma escritura. Então depende. Mas no geral, a lei não obriga a celebração de um contrato para que seja caracterizado não estável. Basta apenas a convivência. Muito interessante. Você sabia disso? E temos mais uma pergunta. E a questão do nome? Na união estável também é possível acrescentar o nome do companheiro? É possível acrescentar o nome do companheiro ou da companheira, desde que seja manifestado esse desejo no cartório. Aí você vai até o cartório, lava uma escritura de união estável e manifesta o desejo de adotar o nome do companheiro ou da companheira. Tanto faz. Não é só a mulher adotando o sobrenome do homem, pode ser ao contrário, e assim como o casamento, isso pode acontecer. Entendi. Bom, nós escolhemos 5 dúvidas, 5 assuntos que surgiram, né, quando nós falamos do divórcio, tanto no Instagram quanto nos nossos vídeos de divórcio, mas são apenas 5, né? É um mundo muito grande, um assunto muito extenso. Se você tem alguma dúvida sobre morar junto, sobre namoro, sobre como é que eu faço para terminar a minha união estável, como é que eu faço para começar uma união estável, se eu moro junto, quais são as consequências disso, deixe seus comentários aqui embaixo. Se você acha que esse vídeo foi importante, compartilhe com algum amigo. E também, se você quiser se inscrever no nosso canal, nós temos sempre conteúdos jurídicos e não jurídicos. E curte esse vídeo também se você gostou. É isso. Espero que você tenha gostado. Tchau, até a próxima. Olá, você está no De Frente com a Lívia? Não.